Em seguida, a palavra para o senhor Marco Aurélio Flores Caroni. Presidente Padre João, o senhor me perguntou o que fundamentou principalmente o pedido da minha prisão preventiva. Fundamentou-se em 3 coisas. A primeira coisa, manutenção da ordem pública. Segundo, para que não atrapalhasse, escrito pelo promotor e na sentença da juíza, para que não atrapalhasse as eleições presidenciais de 2014. Terceiro, que eu fazia parte de uma quadrilha financiada para defamar o senador Aécio Neves e o governo dele. Bom, todos os meus sigilos, até meu neto de 4 anos de idade, que tem uma conta onde a minha filha recebe a pensão dele, foi quebrado. Invadiram a casa da minha filha, ameaçando de prendê-la. Pegaram um computador pessoal dela, que tinha fotos dela com o marido, levaram isso para o inquérito, fotos íntimas. Eu preso, ameaçavam de prender minha filha, né? Foi feito um inquérito, minha vida foi virada do avesso. Depois que eu já tinha sido preso, e 1 ano depois, a juíza de uma vara criminal mandou arquivar o processo no que diz respeito à origem ilícita, dizendo que não tinha cometido crime, que não existia nada de irregular. Sendo que o senhor foi preso na data... Eu fui preso em janeiro de 2014. E solto... depois 5 dias depois da eleição presidencial. Só para entender, que as eleições, 2014 foi uma eleição, assim que passou a eleição, 5 dias depois. Tá não, bem, mas desculpa. isso, o Ministério Público falou isso na denúncia, que eu iria atrapalhar a sucessão presidencial. Está na denúncia do Ministério Público, está na sentença da juíza. Bom, vamos lá agora. Padre João, a conveniência para o Ministério Público e para o Poder Judiciário da minha prisão era o seguinte: uma das matérias que nós íamos publicar, e já tínhamos publicado 3, a vida é caprichosa, né? Diz respeito a um esquema montado dentro do Tribunal de Justiça, dentro do Ministério Público, dentro das delegacias, para compra de sentença e uma série de outras coisas, oriundo de uma denúncia feita por um advogado chamado Joaquim Engler. A fonte financeira, quem pagava era Samarco. Certo? Ali é descrito quem pagou, quem recebeu, do Ministério Público, da Justiça. Nós íamos publicar a matéria, nós já tínhamos tido acesso ao inquérito todo. 3 dias depois que eu fui preso, o presidente do Tribunal de Justiça pediu vista no processo e o processo sumiu. Mas, como eu disse ao padre João, eu não posso andar com nada disso comigo, mas tudo vai chegar na mão do padre João. Certo? A questão em Minas é muito mais do que isso. Institucionalizou a criminalidade em Minas Gerais, no governo de Aécio Neves. Para o senhor ter uma noção exata, o secretário de Segurança de Minas Gerais foi o advogado Fernandinho Beiramar. Então, eu não preciso dizer mais nada. Certo? Esse era o secretário de Segurança de Minas Gerais. O serviço de escuta clandestina
está na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. E sabe de quem que é o equipamento? O Poder Executivo, comprado pela Secretaria da Fazenda do Governo de Minas Gerais e operado pela PM. 99% das autoridades mineiras, na época do governo Aécio Neves, hoje eu não sei, eram monitoradas, sindicalistas, todos. Relatórios diários, jornalistas, relatórios diários iam para a mesa do secretário Danilo de Castro. Diários, inclusive desembargadores, juízes. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso foi comprovado numa auditoria feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público, dizendo da ilegalidade do serviço de escuta que estava em operação dentro do Ministério Público de Minas Gerais. E mais. A parte policial, hoje, é montada para reprimir os opositores do sistema. Com pouquíssimas exceções, a Polícia Civil hoje é uma polícia a serviço, hoje ainda, do grupo que esteve no poder em Minas Gerais. E que, infelizmente, o governador, embora tenha trocado diversos comandos, a infraestrutura da Polícia Civil continua a mesma. Para o senhor ter uma noção do que é o Poder Judiciário de Minas Gerais hoje, o senhor citou a questão, o deputado ali citou a questão, Joaquim Barbosa devolveu o processo de Eduardo Azeredo para Minas Gerais. O desembargador que vai julgar o Eduardo Azeredo, na época, advogado do Estado, foi quem autorizou o desvio de dinheiro para financiar a campanha do Eduardo Azeredo. Dinheiro da Codemig. Esse é o desembargador que vai julgar Eduardo Azeredo. Existe hoje, dentro do Ministério Público, quase 32 inquéritos a respeito de irregularidades praticadas, e eu tenho muita fé. Parece que houve uma votação e parece, não tenho certeza ainda, que o governador Fernando Pimentel indicou uma pessoa que eu acredito que vai ter condições, embora dentro das limitações dele, de transformar muita coisa no Ministério Público de Minas Gerais. A coisa chega ao ponto da criminalidade ter tomado conta do governo, e isto, não sou eu que estou dizendo, um delegado da Polícia Civil, que foi afastado agora no governo Pimentel, apurou, no caso Embraforte, a simulação de um assalto numa empresa de segurança e transporte de valor, chamada Embraforte, que era do sobrinho da dona Renata Vilhena, que era secretária de Planejamento. Para quê? Para justificar um desvio de quase 30 milhões de dinheiro pela Embraforte, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Doutor Márcio Nabac. Esse Márcio Nabac, eu não tenho advogado. Doutor Dino, nós estávamos dentro da delegacia, me chamaram para depois, eu fui com ele. O Márcio Nabac pôs na cara dele um revólver preto, assim, grande. Os advogados não querem advogar para mim, a verdade é essa. Medo. O Dino, desmontaram a família do cara, acabaram com a família dele. Mudou, foi para o Espírito Santo, para a praia do Espírito Santo, está morando na praia. Acabaram. Literalmente acabaram com ele. Certo? O senhor está falando de aeroporto. Existe um que não tem muita fiscalização, em Montezuma.
ao lado de uma fazenda gigantesca. Eles falam de sem terra, invasão. O pai do senador Aécio Neves, o doutor Aécio Cunha, invadiu terreno público, quase 1.000 hectares, e conseguiu, na Justiça de Minas Gerais, o uso campeão da terra, terra pública. Hoje é um maciço de eucalipto. E lá tem um aeroporto também, feito pelo Aécio, com muita movimentação, num lugar onde não tem nem cidade perto. Montezuma está lá, os senhores podem ir lá visitar. Esse inquérito aqui da Embraforte vai ser enviado para vocês. Esse do Tribunal de Justiça, do Joaquim Engler, vai ser enviado. A escuta vai ser enviada. A verdade é que Minas Gerais, infelizmente, saiu completamente da legalidade em função da censura imposta. Porque a imprensa é que, de uma certa forma, inibe diversas atividades. E lá não existe. O meu jornal publicava matérias, não era de minha autoria, não, é de autoria de muitos jornalistas, dos jornais tradicionais de lá, da televisão, das rádios, que não podiam publicar e mandavam para mim e eu publicava. Não era uma, nem duas, nem três, não. Vou dizer que era a maioria. Olha, o esquema montado com dinheiro de Minas por esse senhor que não tem capacidades mentais, físicas, psíquicas, para gerir a vida dele e que quis gerir a vida dos brasileiros. Isso não sou eu que estou falando, não, isso foi atestado por um médico do Mater Dei, da última internação dele. Certo? O esquema montado era para fazer o que está se fazendo aí. E financiado com recurso desviado. Primeiro via CEMIG. Para os senhores terem uma noção, eles endividaram a CEMIG de tal porte que dentro do governo deles, sabe o que eles fizeram? Compraram a dívida da CEMIG e o governo de Estado, a dívida do governo de Minas hoje, 1/3 é da dívida da CEMIG que eles fizeram. 1/3 é a dívida da CEMIG que eles fizeram. Quer dizer, usaram Minas Gerais para poder financiar isso que está aí. Certo? Codemig, gente, está lá uma auditoria do Tribunal de Contas, relatando o absurdo desvio do nióbio. Nada. O senhor Oswaldinho Borges da Costa já mudou para Miami, está morando em Miami, administrando a conta do nióbio. A dona Andréia já montou casa em Londres, já está em Londres com a filha. E aí? Então, a questão de Minas Gerais é muito mais séria do que se apresenta a início. Os senhores não tenham dúvida. A pedra de toque para desarticular esse esquema que hoje está violentando nossa democracia está em Minas Gerais. Está sendo financiada por Minas Gerais. Na mão de uma pessoa que não tem juízo, que não tem equilíbrio, e que, infelizmente, passou a ser um produto, um rótulo, na mão de interesses do capital internacional, do capital nacional e de pessoas contrárias ao regime democrático. Não tem possibilidade deste país conviver com a democracia tendo esta pessoa com o poder que está na mão, em função do que foi montado dentro de Minas Gerais. O país não resiste. Não vou citar veículos de imprensa, mas hoje a grande maioria recebe diretamente, e o Procurador-Geral da República tem isso, porque eu mandei.
Diversas emissoras que já poderiam estar fechadas, não estão, porque são mantidas por isso. Eles chegaram ao ponto, vencida a licitação do Nióbio, eles tinham que pôr em concorrência. O que eles fizeram? Eles criaram uma empresa, na qual a Codemig era sócia. Então, pegaram sem licitação a exploração do Nióbio, que já tinha vencido. 30 dias depois, eles venderam para 2 grupos, um coreano e um chinês, 15% da empresa, e ninguém nunca viu esse dinheiro. Esse dinheiro está lá fora. Então, realmente, a democracia hoje, Minas Gerais, que sempre primou em defender a democracia, hoje a democracia está apanhando com recursos de Minas Gerais. Essa é a verdade. Muito obrigado, desculpa aí, mas eu quis responder em tese aqui o que me foi perguntado. A respeito de perigo, eu sou filho de pai e mãe caçado, avô caçado, deportado, você entendeu? Então, eu não tenho muito medo, não. Certo, talvez seja até um pouco de irresponsabilidade, mas eu não tenho muito medo, não. Tá? E saudar ali o deputado, para mim, distribuir o meu material me defendendo, né, porque a grande imprensa não publicou a minha absolvição. Eu fui candidato a vereador pelo PSOL em Belo Horizonte. E nessa candidatura, então, eu tive a oportunidade de fazer um jornalzinho e colocar 8 pessoas distribuindo a minha absolvição. Cumprimento o companheiro ali, certo? Mídia Ninja e outros movimentos, né, que hoje lutam aí pela democracia, e muito obrigado. É a primeira vez que eu falo, embora a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tenha tentado, mas os partidos contrários obstruíram, não deixaram que eu fosse ouvido. Então, é a primeira vez. A imprensa, em geral, infelizmente, depois que eu fui solto, não publicou que eu fui solto, não publicou que eu fui absolvido. Meu caso começa um pouco mais atrás, começa em 94, quando gestava dentro de Minas Gerais um modelo que hoje está no Brasil, né? Esse modelo de financiamento de campanha, na campanha do então candidato governador de Minas, Eduardo Azeredo, campanha que depois se tornou vitoriosa. Eu era presidente do Diário de Minas e banquei e enfrentei e publiquei a arrecadação que vinha sendo feita nas agências de propaganda que serviam ao governo de Minas para poder financiar a campanha de Eduardo Azeredo, a primeira campanha dele, o que depois repetiu na segunda e que hoje é conhecido como Mensalão Tucano. Uma juíza, hoje desembargadora Balbino, ela mandou impedir que o jornal circulasse. Um ano depois, ela revogou a decisão dela e disse que tinha se enganado. Só que era um jornal, Diário de Minas, era um diário, já não tinha como circular mais, né? Foram vários funcionários que tomaram prejuízo, que perderam seu salário, que perderam seu emprego. Em 2006, depois de eu me reorganizar, tentei reabrir o Diário de Minas. E, assim que tentei reabrir o Diário de Minas, fui procurado pela senhora Andréia Neves, irmã do então governador Aécio Neves, dizendo que não era um bom negócio eu abrir o Diário de Minas. Diante da minha insistência, ela
resolveu comprar o título Diário de Minas. Era um bom negócio, vendi para ela o título do Diário de Minas. Com o recurso da venda do título do Diário de Minas, montei um novo jornal, que na época era uma inovação. Embora já tivesse outros jornais online, praticamente foi o primeiro, dentro de Minas Gerais, da forma que era. Porque nós, naquela época, já colocávamos vídeos, já disponibilizava documento, links, isso, aquilo outro, tal. Assim que eu estava voltando do interior, tive um acidente de carro. Carro esse que jamais foi entregue. Embora meu advogado, para poder fazer perícia, quisesse, o carro sumiu. 2 anos depois, em 2008, com as notícias, a insistência das nossas notícias no Novo Jornal, que já estava ganhando um número de views expressivo para um jornal de Minas Gerais, o Ministério Público pediu que fosse tirado da internet o novojornal.com.br. O procurador Jarbas Soares. E foi determinado pela Justiça e foi tirado do ar o novojornal.com.br, e permaneceu o .com, estava hospedado no exterior, certo? Para encurtar essa do Novo Jornal, 4 anos depois, nós ganhamos na Justiça. O Tribunal de Justiça decidiu que não existia razão para a retirada do Novo Jornal do ar, que o Ministério Público tinha sido utilizado de uma litigância de má-fé, porque ele só queria tirar do ar. Depois que ele tirou do ar, ele não tomou nenhuma providência mais. Bom, 2013, meu advogado, ciente do que se estava armando, pediu, 2011, ciente, doutor Dino Miragles, ciente do que se estava armando, doutor Flávio Marzano, que eu comunicasse e desse o nome das pessoas ao Supremo Tribunal Federal, desembargadores, promotores, procuradores, né, do que se estava fazendo. Ainda está no Supremo, o Supremo não deu andamento. Com a forma que a gente fazia de publicar as matérias, eles tentaram primeiro uma asfixia comercial. Só que eu estava capitalizado, eu tinha vendido o título Diário de Minas, que eu mantive. E depois eles começaram a asfixia judicial, seja através do Ministério Público, seja através do Poder Judiciário. Eu cheguei a responder 36 denúncias. E eu passei a utilizar um instrumento que chama-se exceção da verdade. A exceção da verdade é que você leva ao processo e mostra que aquilo que você noticiou é verdade. E eles ficaram totalmente de pé e mão amarrado nesse sentido. Quando foi em 2013, diante da pauta, e eu pretendo falar sobre essa pauta daqui a pouco, eu fui procurado pela senhora Andréa Neves de novo. E, desta vez, ela falou que eu não continuaria publicando as matérias que eu estava publicando. Eu pedi desculpa a ela, mesmo porque o meu pai foi um grande amigo do Dr. Tancredo. Meu pai era prefeito de Belo Horizonte, quando ele foi candidato a governador em 61 e foi derrotado. Depois, meu pai foi o organizador da campanha dele em 82, quando ele se elegeu. Os dois eram amigos desde lá de trás, de juventude.
E falei com ela que eu ia continuar a publicar as matérias. Que o Jornal de Minas só tinha um limite, que era mentira, a gente não publicava. Interessasse a quem interessasse. Dia 20 de janeiro de 2014, eu fui preso. Chegando no escritório, na redação do jornal, fui levado para o CIAP Gamilheira, onde eu passei mal, que eu tomo uma série de remédios, por causa de pressão, uma série de outras coisas. E eu estava recuperando também da cirurgia no quadril. E passei mal, eles me levaram para uma UPA e quiseram voltar comigo. O médico responsável pela unidade prisional se negou a que eu entrasse. Chegou a abrir, não entra. Eles me puseram em outra viatura e me levaram para a Nelson Gria, onde me colocaram numa enfermaria, onde eu conheci o que eu nunca esperava conhecer. É uma lavanderia de crime. Os detentos que são espancados, de toda forma, vão para essa enfermaria, não vão para a rede hospitalar, para que não se crie o auto de irregularidade. Então, tudo que você puder imaginar tem ali dentro, sujeito com título de borracha no olho, sujeito todo quebrado, mordido de cachorro, braço pela metade. E permaneci preso 9 meses e 20 dias. Acho importante dizer as matérias que eu ia fazer. Nós já estávamos com toda a documentação, e hoje está comprovado, através da apreensão do telefone celular do presidente Andrade Gutierrez, de que a dona Andréia, através do Servas, que é uma entidade sem fins lucrativos do governo de Minas, arrecadava todo o dinheiro para a campanha do Aécio Neves, das grandes empreiteiras, dos grandes interesses econômicos. Nós chegamos até a publicar a primeira matéria, Servas, a grande lavanderia de Minas. Outra matéria que nós íamos publicar, já estávamos com tudo preparado para poder publicar, e isto tem uma implicação que hoje o país deveria estar sabendo com quem está lidando, tá certo? Diz respeito às overdoses do então governador Aécio Neves dentro do Palácio da Liberdade. 3. Atestada pela PM2, porque o Palácio da Liberdade é fiscalizado pela PM, levado para o Hospital Mater Dei 3 vezes, e inclusive o médico dizendo que ele não tinha condições de tomar conta dele, certo? E ele estava tomando conta de Minas Gerais e agora exerce o mandato e todo mundo vê o que ele está fazendo no Brasil. A outra matéria dizia respeito ao Nióbio, que é quem financiou tudo isso hoje, que é denominado golpe. O que é o Nióbio? O Nióbio é um produto que só existe em Minas, no mundo, em condições de exploração, e que ele, através de uma parceria da Codemig, que é uma empresa do governo do Estado de Minas Gerais, junto com a CBMM, que é uma empresa do Grupo Moreira Salles, que é do Banco Itaú. Esse nióbio é vendido para a Bolsa de Londres, por um preço cotado na Bolsa, e depois ele é revendido por 3, 4, 5, 6, 7, 8, às vezes até 10 vezes o valor. Isso não sou eu que estou falando, isso está atestado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em um relatório.
Isso forma um caixa, administrado pelo senhor Oswaldo Borges da Costa. Parte desse dinheiro ia para Liechtenstein, uma conta denominada Morgan Taylor, que era uma conta pessoal da família Neves, certo? E o restante ficava em um fundo que retornava ao Brasil através do Grupo Moreira Salles e que financiava toda a macroestrutura junto aos grandes veículos, junto a uma série de atividades para manter uma pessoa que é um produto, é como se fosse uma Coca-Cola, certo? Uma pessoa que diariamente, segundo relatórios do próprio hospital, tinha que tomar injeção para levantar, para poder trabalhar, né? Que atendia aos interesses de um grupo que, desde trás, era um grupo parceiro do avô dele, certo? O avô dele era muito próximo do Moreira Salles velho. Tanto o avô dele foi quem praticamente, o doutor Tancredo, criou com a carteira de redesconto do Banco do Brasil, que criou o Banco Central, né? Como primeiro-ministro, ele colocou Moreira Salles como ministro de Relações Exteriores. E, por último, a matéria que hoje está em evidência, né? Ninguém sabe por que não se pune a questão de Mariana. Não se pune porque o culpado por aquilo que aconteceu foi o Ministério Público de Minas Gerais. Foi o doutor Alceu, ex-procurador-geral de Justiça, que foi secretário de Meio Ambiente, e a serviço do Banco Mundial celebrou um convênio, Ministério Público, Universidade Federal e FIENG, para que a FIENG patrocinasse. É que esta estrutura montada para poder financiar as atividades do governador, hoje senador Aécio Neves, continua montada dentro de Minas Gerais. Embora o nosso governador de Minas seja um governador que ganhou dizendo que ia mudar, que era oposição, não desmontou nenhuma dessas atividades. O esquema do NIOB continua funcionando do mesmo jeito. A CEMIG tem 222 subsidiárias integrais distribuídas em todo o estado, todo o país, inclusive a Light, que foi uma operação feita para poder quitar a dívida da Rede Globo, que era um passivo absurdo, certo? O governador, não sei por que motivo, só trocou 3, 4 diretorias da CEMIG e da Light, mais nenhuma. A Codemig ainda continua na mão deles. O apelo que faço é no sentido de que eu vejo essa casa hoje está podendo fazer pouco, né, diante da realidade que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vendo aí um governo ilegítimo, uma autoridade ilegítima, quer dizer, tudo ilegítimo sendo consolidado. Mas o que eu peço, apelo aos senhores, não é por mim, eu já tenho uma idade que já, como diz, já estou mais para lá do que para cá, mas no sentido de que as próximas gerações possam respirar liberdade, né? Possam realmente ter assegurado o direito à informação. Muito obrigado.